Você estudou, assim, se formou em astronomia? Então, aí o que aconteceu? Eu me interessei muito por astronomia e falei, vou fazer faculdade de astronomia. Eu já sabia desde sempre que eu ia fazer faculdade de astronomia. E aí, na época que eu fiz o vestibular, só tinha astronomia em graduação na UFRJ, no Rio de Janeiro. E o que eu fiz? Eu escrevi uma carta aqui para a USP, para um grande astrônomo chamado Augusto Daminelli Neto. Falei, ô professor, eu tenho interesse em fazer astronomia, tal, não sei o quê. Queria algumas dicas e não sei o quê. Carta na época era à mão, foi em 1993. E ele me respondeu. E ele falou assim, ó, não faça astronomia direto. Faça um outro curso, física, ou geofísica, ou meteorologia, porque você não sabe como que é o futuro. Então, vamos supor que o mercado não tá bom e você tá preso na astronomia, entendeu? Aí eu falei, pô, legal a dica dele, gostei. Aí fiz vestibular para geofísica, porque aqui na USP, aqui em São Paulo, ela fica no mesmo departamento de astronomia, é o Instituto Astronômico e Geofísico, IAG. Aí eu falei, beleza, vou fazer geofísica, vou fazer as matérias de astronomia e depois eu faço mestrado em astronomia e vou seguir minha carreira de astrônomo. Esse era o plano. Mas aí, em 1994, teve um eclipse da Lua. E tinham 3, 4 astrônomos conversando ali no IAG. E eu cheguei para eles e falei assim, e aí pessoal, porque eu era um cara que gostava muito da parte observacional, eu tinha telescópio já, observava o céu e tudo. E eu cheguei para eles e falei, onde que nós vamos observar o eclipse hoje? E aí eles olharam para mim e falaram assim, que eclipse? Aí eu falei, cara, aí entra, né? Eu até falo, isso aí é um conselho, né? Quando a gente faz vestibulares, a gente é muito imaturo. Às vezes a gente não sabe o que é aquela área, né? O que é aquele... o cara faz... Alguns, né? Medicina o cara sabe mais ou menos. Direito o cara sabe. Mas tem cursos que a pessoa não sabe direito o que o profissional daquela área faz. Eu pensava que o astrônomo vivia observando o céu, que era a minha visão romantizada da astronomia, né? Mas não. O astrônomo mal chega perto de um telescópio, entendeu? E aí, nesse momento aí, meio que caiu a ficha para mim. Eu falei, caramba, cara, não é isso, entendeu? É mais cálculos, é cálculo o tempo todo, né? Exatamente. Eu falei, cara, não é isso que eu quero, entendeu? E eu já fazia geofísica. E aí eu continuei nessa área. Então eu me formei em geofísica, fiz mestrado em engenharia do petróleo, fiz doutorado em geociências, mestrado e doutorado fiz na Unicamp. Trabalhei muitos anos, trabalhei embarcado em plataformas de petróleo. Aí minha vida profissional foi na área de petróleo. Foi procurar petróleo. Entendeu? Que louco. Quer dizer, só que eu sempre queria olhar para cima, mas olhei por dentro da terra. baixo. Exatamente. Só que doido. continuei com a astronomia, que a gente chama, né? E que é muito importante, diga-se de passagem, que é a astronomia amadora. Que aí continuei observando, aí entrei para a área de divulgação científica, que é divulgar a astronomia, que é um negócio legal, quanto mais pessoas ficarem sabendo, vai ser melhor e tudo, entendeu? Sim. E aí fui para essa área. Mas eu nunca trabalhei, não sou astrônomo, nunca trabalhei profissionalmente. Mas isso que você está falando eu acho super legal, cara, porque existe aquela... Eu sou contra essa visão que para você entender alguma coisa você tem que fazer uma faculdade, né? Tem que fazer a diploma e tal. Isso é uma visão para mim que hoje não tem mais sentido. E hoje você tem altas possibilidades de conhecer a astronomia na internet. E o que eu ia até te perguntar, com relação a aplicativos, tem um monte de aplicativos de astronomia. Você tem algum que é seu favorito? Você usa? Sim. Então, né, a astronomia, ela ganhou muito, né, com o desenvolvimento da tecnologia, né? Então, existem vários aplicativos, né? Eu, particularmente, uso um que chama Sky Safari, que eu acho muito legal. Eu ouvi falar já. Mas tem vários outros, tá? Para celular tem o Starwalk. E para computador, eu uso o Sky Safari também no computador, mas no computador tem um muito legal, que é gratuito até, que chama Stellarium. Entendeu? E esses aplicativos são muito legais, porque eles reproduzem o céu no momento. Você aponta para um lugar e ele diz o celular você usa a realidade aumentada, então você aponta, ele mostra o que está ali no céu, no seu celular. Então, para conhecer o céu, isso é muito bom, para saber que estrela que é aquela outra tal. E se você faz isso todo dia, você acaba memorizando, aquela estrela brilhante é Sirius, aquela outra é Capela, aquela outra é não sei o quê. Isso aí é muito importante.
Até mesmo um conselho que a gente dá, muita gente fala assim, que telescópio que eu compro e tal. Um grande conselho que a gente dá é, antes de comprar um telescópio, conheça um pouco o céu. Porque senão você não vai adiantar nada. Você vai apontar o telescópio para onde? Exatamente. Né? Saiba dos movimentos da época do ano. Então tem uma época que é bom para observar Júpiter, Marte, Saturno. Tem outra época que eles não aparecem, mas aparece constelações interessantes, galáxias interessantes, nebulosas interessantes. Então o céu ele vai se mexendo ao longo do ano, né? Vai se movimentando e você tem a chance de ver diferentes coisas. E pela internet você fica sabendo esse calendário. Sim, hoje tem um calendário todo direitinho, dia a dia, o que está acontecendo, para onde que você tem que olhar, que hora que você tem que ver e tudo mais. Então isso aí é muito legal, mas tem vários, Star Walk é um muito famoso, Stellarium é um famoso, o Sky Safari é um famoso. E o site da NASA também é valioso, né? Ontem eu vi só do sistema solar e que mostrava o planeta nesse exato momento. Para onde ele estava olhando, qual que era a distância da Terra, a distância do Sol. Então você, tá aí, tá na mão, né, cara? Para quem quiser. A internet possibilita isso pra gente, né? A gente conhece o mundo e fora do nosso mundo sem sair de casa, né? É muito bacana. A astronomia ela ganha muito com o desenvolvimento da tecnologia. Tá? A tecnologia ajudou muito mesmo.